Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vim fazer esse vídeo hoje para vocês para falar um pouquinho sobre os óleos essenciais e o que são os óleos essenciais, de onde eles vêm, como eles funcionam. Essa é a minha segunda tentativa. A primeira foi frustrada, eu fiz no computador e ele simplesmente desligou e apagou tudo. Eu tinha mais de meia hora de vídeo e eu perdi. Fiquei bem frustrada com isso, né? E eu espero que agora dê tudo certo. Eu tive que fazer no celular, tô tendo que fazer no celular pela questão de não ter chances de perder o vídeo, tá? Então tá, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o óleo essencial. O óleo essencial, eles são esses vidrinhos aqui, que tem 100% o olhinho, o líquido da planta dentro. Tem vidrinhos de 5 ml e 10 ml. Não tem vidro maior do que isso de óleo essencial, porque eles são muito caros. Porque imagina que isso aqui é pura planta. Esse vidrinho todo aqui que é pequenininho, bem pequenininho, ó, o tamanho da minha mão, de pura planta dentro. Então imagina quanta planta precisa. Uma gotinha desse óleo tem 32 xícaras de planta dentro. Então, 32, aproveitar que eu tô tomando água, 32 dessas xícaras aqui, tá? De plantas dentro dela para sair uma gota. Então, assim, eles são muito fortes também. O cheiro também é muito forte. Bom, o que diferencia o óleo essencial da essência? Eu tenho uma essência aqui. Isso é uma essência. Essa só serve para dar cheirinho bom na casa. Essa aqui vai custar em torno, assim, no máximo 10 reais, tá? Já essas aqui é de 50 a R$ 1.000 um vidrinho. Um vidrinho. Então, é muita diferença de preço. Por quê? Porque esse aqui é feito em laboratório. Não tem nada de natural, nada de planta. Isso daqui é feito em máquinas, prensado, tá? A vapor. É posto lá dentro. Todas as plantas são máquinas gigantescas, caras. Vai colocar muita planta lá dentro, muitas toneladas de planta, para conseguir fazer vários vidrinhos. E vai ficar muito tempo lá, vai ficar prensando. Então é um processo que custa dinheiro, né? Por isso que eles são caros. Bom, mas por que, né? Por que a gente utiliza os óleos essenciais? Como eles chegaram até nós? Bom, eles chegaram faz mais de 6.000 anos, né? E eles eram utilizados no Egito. Tem registros na Índia também. Mas um dos lugares pioneiros foi o Egito, né? E o Egito sempre esteve muito à frente do seu tempo, eles sempre tinham conhecimento da naturopatia, da naturologia, dos astros. Eles eram um povo muito evoluído, né? E eles começaram a perceber que as plantas, além de ter o cheirinho, elas tinham propriedades medicinais. Elas mudavam a forma que a gente via as coisas, mudavam a nossa percepção, o nosso humor, e eles começaram a fazer incensos com as plantas. Não é o mesmo incenso que a gente encontra em qualquer loja. Eu tenho aqui alguns, eu vou mostrar pra vocês. São tipo esses incensos aqui, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho que eles são. Um é verde e um é roxo, ó. Fazendo assim pra conseguir ver a cor direito. Ainda mais com esse meu fundo cheio de plantas, né? Então, dá uma bagunçada aqui, né? Mas eles são, esse aqui provavelmente, né? Deve ser de capim-limão, pela cor. E esse daqui de verbena, né? Esqueci o nome agora. Tá aqui o meu óleo que é disso. Deixa eu olhar aqui. Lavanda. Pela cor deles. E esses aqui não são feitos em laboratório, como os outros incensos. Esses aqui são feitos de forma natural, com óleo essencial e farinha. Então, eles podem ser usados por pessoas alérgicas, com problema de pulmão, tudo isso não tem problema, porque ele não faz mal, tá? Ele é 100% natural. Esse daqui eu tenho um amigo que mora no Peru, e daí quando ele sempre vem pra cá, ele traz pra mim. E o Peru também é um lugar muito místico, eles têm essa cultura, né? Bom, mas então, eles eram utilizados muito nessa época do Egito, né? E a gente foi trazendo isso pro hoje, pro agora, e a gente consegue perceber que os óleos, eles servem muito para questões físicas, mas também emocionais, espirituais e energéticas.
Essas partes aí vão da crença de cada um, né? Eu acredito nisso, mas tem gente que não acredita, tá tudo bem, né? Cada um no seu quadrado e tá tudo certo. Mas a questão física já é muito importante, tá? Já é comprovado, né? Que eles agem muito rapidamente no nosso cérebro. Quando a gente sente o cheiro de um óleo, demora 3 segundos para ele ir para o nosso hipotálamo, que é no nosso cérebro, e que é o responsável pelo sistema nervoso, pelas emoções, né? Que comanda muita coisa dentro da gente. Então, por exemplo, o óleo, esse que eu estava falando de lavanda, ele é muito utilizado com pacientes, né? Inclusive, eu já tive pacientes que eu já utilizei que são autistas. Ele estava tendo uma crise, né? As estereotipias, uma crise nervosa, e ele sentiu o cheiro e passou, né? Então, assim, eu já usei muito isso com pessoas próximas, eu sempre levo algum óleo na bolsa, eu utilizo muitos óleos essenciais, porque eu vejo que eles mudam a nossa percepção. Na hora que a gente sente o cheiro, a gente já começa a ver as coisas diferentes. Mas também a gente pode utilizar eles na pele. Por exemplo, o maleleuca, que é o titri, né? É a mesma planta, só muda o nome de acordo com o lugar. Ele pode ser usado para quem tenha uma alergia na pele. Ele é um antibiótico natural, né? Então ele pode ser usado para quem tem alergia, para quem tem tipo psoríase, esse tipo de coisa, tá? Que também tem um fundo emocional, mas, né, não vem ao caso. Mas ele é para bactéria, para vírus, para tudo isso, tá? Ele é muito utilizado, inclusive para meninas que têm cistite, né, infecção urinária, essas coisas. Fazer banho de assento, colocar na água umas gotinhas, fazer banho de assento com ele, que ele acaba matando as bactérias, né? E isso é muito importante. Então a gente tem vários assim que a gente pode utilizar. Por exemplo, esse mesmo que é o lavanda é um carro-chefe, né? O lavanda é um dos óleos mais utilizados, eu acho que no mundo. E ele também é um dos mais baratos. Então é super interessante isso, né? Porque a gente tem muito lavanda aqui no Brasil também. Então ele é um óleo, mas pouquinha planta já dá muita extração, já dá muito óleo, por isso que barateia ele. E ele é muito utilizado para acalmar os nervos, ele é muito utilizado para dormir bem, e ele também pode ser utilizado em feridas, então ele pode ser utilizado em várias questões. A gente tem muitos óleos, gente, eu poderia falar todos os dias sobre os óleos, né? Uma questão interessante também é que o Ylang Ylang e o Litseia, não sei onde é que tá o Litseia agora aqui, eu acho que eu perdi ele, tava falando antes aqui. E o Ylang Ylang, não sei se dá pra ver o nome dele, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ylang Ylang, tá? Ele vem da Espanha, então ele não é um óleo muito barato, mas isso é uma curiosidade, tá? Ele foi, em 1920, eu acho que foi, 1930, ele começou a ser usado como base para perfumes femininos. Então, se assim as pessoas, até as nossas vós, sentirem o cheiro dele, vão dizer assim, mas eu conheço esse cheiro de algum lugar. Eu já tive um perfume com esse cheiro. Porque ele foi usado nos carros-chefes, assim, nos perfumes grandes de marca, Christian Dior, Carolina Herrera, né? Essas marcas grandes, assim, utilizaram muito o Ylang Ylang como base do perfume deles. E isso é muito interessante porque o Ylang Ylang é um óleo bem feminino. Ele desperta os hormônios femininos. Claro, se for um homem, um menino que for utilizar, não vai despertar um lado feminino, não vai despertar hormônio feminino, porque não tem hormônio feminino, né? Mas na mulher, ele desperta mais esses hormônios. Então, assim, ele é um que ajuda a pele, né, assim, a ficar com mais viço, ficar mais bonita, ficar mais brilhosa, mais reluzente, a questão de rugas, de manchas. E também ele é um óleo muito bom para as mulheres que querem engravidar. Porque daí tu pode usar ele passando na barriga, por exemplo, e ele vai estar estimulando os hormônios. Então ele é muito indicado para mulheres que têm dificuldade para engravidar e querem engravidar, né, de forma natural. Então ele é um óleo bem feminino, ele atua na TPM. Sempre eu uso ele todo mês, assim, quando eu tô na TPM, tô irritada, tô estressada, tô meio para baixo. Utilizo ele, né, até para cólicas, ele ajuda muito, diminui bastante. Então a gente tem óleos específicos para cada questão.
E isso é muito interessante, isso é muito bom, né? Porque a gente pode usar a natureza que está ao nosso redor, que está por aí, né? A gente pode usar ela a nosso favor, né? Eu gosto de usar na pele também, porque ele penetra também na pele e ele vai para a corrente sanguínea. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque, por exemplo, um óleo de laranja, tá? Ele é um óleo cítrico, então ele é fotossensível. Se eu passar direto na minha pele e amanhã eu sair no sol, eu posso me queimar com ele. Então a gente tem que ter um cuidado também de preparação dos óleos. A gente não deve usar ele puro, a não ser que eu for colocar na minha blusa, for colocar na minha cama, daí ok. Mas na pele em si, ele deve ser diluído, tá? Como é que ele é diluído? Eu utilizo óleo de semente de uva. Tem gente que usa óleo de linhaça, tem vários óleos que também são extraídos da mesma forma, que são óleos carreadores, que a gente chama, que são óleos compatíveis com outros óleos. Então, eles não têm cheiro, eles não vão anular o cheiro do óleo que eu estou misturando. Eles só vão unir todos os óleos que eu estou misturando. Porque a graça dos óleos essenciais é justamente a gente poder unir vários óleos. Então, quando eu faço uma mistura para mim, num roll-on, para usar como perfume, eu coloco o óleo de semente de uva, que é o óleo carreador, né? Que tem que ser um óleo bem denso para misturar todos eles, porque cada olhinho desses aqui, eu tenho uma caixinha assim, ó. Cada olhinho desses aqui, ele tem uma consistência diferente, uma diluição diferente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, utiliza e pode misturar, por exemplo, o Ylang Ylang, que é um óleo feminino, que era um óleo para TPM, por exemplo. Vou misturar com o gerânio, que também é um outro óleo feminino, que também ajuda nos hormônios, né? Com o Petit Gratin, que é um óleo da juventude, da felicidade. Então, a gente possa misturar o que vai fazer bem pra gente, né? Tinha uma coisa que eu queria falar, deixa eu ver se eu lembro agora. Bom, mas era isso, né? O Petit Gratin. Aqui eu tenho um livro que eu sigo também, que eu gosto muito, né? Que é um guia de aromaterapia, eu ganhei de uma amiga. É um livro bem completo, que fala muito sobre isso. Por exemplo, aqui, ó, fala sobre o gerânio, né? Abri direitinho no gerânio. Então, ele vai falar, ó, que ele é extraído pela destilação, pelo vapor, da onde que ele vem, né? Da África do Sul. Ele é muito cultivado também na Espanha. Então, as propriedades dele, ele é antidepressivo, ele é anti-inflamatório, adstringente, cicatrizante, então a gente pode estar utilizando ele também nas feridas, né? E ele ajuda o fígado e os rins, né? E também, ó, ele é considerado estimulante do córtex, então ele traz também uma sensação de tranquilidade, ele reduz problemas hormonais, tá? Principalmente em questão da menopausa, tá? Ativando mais na menopausa. O sistema nervoso, ele age no sistema nervoso, né? Aliviando a tensão nervosa e os problemas com estresse. Então, é muito bom para ansiedade e para depressão. Então, assim, ele também mostra aqui com o que ele combina. Com óleo de bergamota, com grapefruit, que foi o que eu falei, a lavanda. Então, assim, óleos que a gente pode utilizar com ele. Porque a gente tem a sinergia da planta, a gente tem que respeitar a energia da planta, né? A gente não pode colocar, por exemplo, um óleo que seja estimulante, tipo o grapefruit, né? E colocar junto um óleo como o cedro. O cedro é um óleo que, por exemplo, ele vai ser muito mais difícil de ser tirado. Ele vai ser muito mais caro. Deixa eu ver onde é que tá meu cedro aqui. O cedro é um dos óleos mais caros que eu tenho, porque eu acho que ele deve estar custando uns R$200. Eu tenho ele há muitos anos, eu tenho acho que mais umas 3 gotinhas aqui dentro. E eu guardo só assim pra... Tô vendo quanto que tem aqui dentro. E eu guardo assim só pra momentos que precisa muito. Porque o cedro, ele é um óleo consistente, tá? Porque ele é feito de casca de árvore. Casca do cedro, né? Da árvore cedro. E é da casca dela. Então, ele é um óleo muito mais caro porque imagina quanta casca a gente precisa pra tirar, né? A gente precisa de muita casca.
para conseguir sair um pouquinho, porque não tem líquido, entende? Uma plantinha, se tu pegar uma folha de boldo, por exemplo, e amassar, vai sair um líquidozinho. Uma casca, não, imagina, não tem como, né? Tentem pegar uma casca de árvore e amassar. Peguem uma folha e amassem. E assim vocês vão ver as propriedades da planta e o quão mais difícil é a extração dela, né? Então, o cedro, por ser assim, uma casca dura, né? Algo mais pesado, ele é um óleo que a gente chama de ancorador, uma âncora, porque ele nos traz para a realidade, tá? Ele é um óleo que nos traz para a realidade. Ele é um óleo muito bom para ser utilizado, por exemplo, para quem está tendo uma crise, quem está de tipo assim, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho hoje à noite para entregar, vale nota, e eu não tô nem um pouco afim, eu queria jogar videogame, sei lá, olhar um filme, olhar um Netflix, não tô nem um pouco afim. Eu vou usar ele para ele me ancorar e eu ver assim, não, eu preciso me concentrar e eu preciso fazer esse trabalho e terminar agora. Então ele traz a gente pro real, para aquilo que a gente é. Ele é muito utilizado em centros de psiquiatria, né, para pessoas que têm surtos psicóticos. O cheiro dele é muito bom, mas é um cheiro forte, assim, pesado, sabe? Não dá para usar sempre, senão a gente acaba ficando também enjoado. E ele é usado nos centros de psiquiatria, de psicologia, para pessoas que têm crises. Eu já tive amigas, né, que tiveram algumas crises psicológicas, passaram por umas questões e elas utilizaram muito esse óleo. Né? Eu indiquei para elas, utilizaram muito, conseguiu trazer um senso de realidade, de presença, de estar aqui, estar presente no hoje, né? Então, assim, a gente tem óleos para tudo. Tudo que a gente puder imaginar. Tem mais de 1000 tipos de óleos, né? Eu tenho aqui, acho que uns 30. Mas a gente tem mais de 1000 tipos de óleos. E claro que falta, né, ter como comprar tudo, porque eles não são coisas baratas, mas duram. Essa caixinha aqui eu tenho já faz uns 3 anos. É um investimento, mas claro, eu tive que repor um ou outro que eu uso mais. É um investimento, mas eles duram, porque a gente não vai usar todos os dias, que nem perfume que a gente vai sair sprayando. É uma gotinha só, né? Então, assim, teve uma época que a gente usava muito álcool gel, né? Quando a pandemia tava aí mais presente, né? Eu usava direto, botando, misturando no álcool gel. Botava umas gotinhas, passava na pele. Porque é importante ele também entrar, né, no nosso sistema sanguíneo. Isso também é importante. Então, a gente tem óleos, gente, pra várias coisas, assim, sabe? Eu gosto muito desse da camomila. Ele é um óleo bem brasileiro, óleo de camomila. E ele é um óleo que traz tranquilidade, ele é um óleo barato por ser brasileiro, ele traz tranquilidade, pra gente lidar com as frustrações do dia a dia. Então, assim, a gente pode usar o que tem ao nosso favor, né? O que tem na natureza, eu acho que é justo isso. E tudo que a gente puder saber e aprender sobre isso, sempre é bom. Vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho uma listinha dos que eu mais gosto, pra eu não me perder. Tipo, o Petit Gretin, tá? Que foi um que eu falei aqui. Foi um dos olhinhos que eu falei. Gosto muito dele, ele tem um cheiro parecido com uma laranja, uma bergamota, tá? Um cheiro parecido com isso. Deixa eu ver onde é que ele é. Ele é do Paraguai, tá? Então por isso também ele é aqui pertinho, também não é tão caro. Ele é analgésico, ele serve para dores musculares, tá com dor muscular, mistura no creme, passa naquele lugar, né? E ele regula o nosso ritmo cardíaco. É uma pessoa que tem ataque cardíaco, né? Que o coração dá umas disparadas às vezes, usa ele dá uma regulada. A propriedade emocional dele, porque todos eles têm sua sinergia. A sinergia é a forma que eles trabalham, né? Eles trabalham a vibração deles. E a sinergia entre eles, a combinação entre eles, né? E a forma que eles também trabalham em nós. Então, a propriedade emocional dele é utilizar ele, as pessoas utilizam muito ele, né, para síndrome do pânico, traumas, choques. Ele reduz, então, a nossa ansiedade e traz uma tranquilidade mesmo, uma calmaria, elimina o estresse. E também para pessoas que têm muita dificuldade em lidar com as coisas que acontecem na vida. Então, ele traz a aceitação, né, dos fatos. É bom para uma pessoa que acabou de se separar, por exemplo,
uma pessoa que está passando por um término, uma pessoa que está passando por um luto, né? Então ele é bom para isso. E a vibração dele, olha que interessante, né? A forma que ele age naquilo que a gente não vê, que é o nosso campo etéreo, nosso corpo energético, que a gente chama, né? A gente não é só um corpo físico, né? Mas isso é cada um com o que estuda, com as suas crenças, mas a gente tem muita coisa aí. Uns chamam de alma, uns chamam de campo energético, cada um chama de como quiser, não faz diferença, né? Mas assim, o jeito que ele trabalha nesses nossos corpos sutis é harmonizando as pessoas. Então, ambientes pesados, utiliza ele. Ele harmoniza as pessoas, harmoniza os ambientes. Ele tira o pessimismo. Então, pessoas muito a frequência muito baixa, estão sempre reclamando, vendo coisas ruins em tudo. É super indicado esse óleo. E também ele trabalha na gente a necessidade da gente atender a expectativa do outro. Seja mãe, pai, vizinho, amigo, cachorro, mas trabalha na gente essa necessidade. A gente percebe que a gente não precisa mais atender a expectativa do outro. E trabalha também essa questão da rejeição. E equilibra os nossos chakras. Né? Os nossos chakras são os nossos corpos energéticos, são campos energéticos que nós temos espalhados por todo o nosso corpo. E cada óleo é principal para algum tipo de chakra. Esse é um dos que ele equilibra os 7, né? Assim junto com o Litseia. A Litseia também é um que equilibra todos os chakras. Então são óleos indicados também para meditação, porque a natureza ela tem uma vibração, ela tem uma energia, né? E essa energia vai estar aqui dentro, porque é 100% ela. Não tem mistura de nenhum outro composto. Não tem água, não tem outros óleos, é só a planta, 100% a planta. Por isso que ela é tão forte também, e o cheiro dele é muito forte. Basta a gente colocar uma gotinha, né? E a gente já fica sentindo o cheiro. E a gente sente que muitas coisas vão mudando na gente, né? Ai, pessoal, eu acho que era isso. Tá? Espero que dê certo esse envio agora desse vídeo. Eu vou estar enviando ele para a nuvem. E qualquer dúvida é só me perguntar também, mandar uma mensagem. Estou à disposição. Vamos utilizar o que tem ao nosso favor, né? O que tem na natureza para nos ajudar. Tá certo? Beijos, fiquem bem. Uma boa noite para todo mundo.